Oi, pessoal, meu nome é Gabriele, sou pesquisadora da Cipó. Nesse módulo serão debatidos os principais tipos de arranjo de cooperação internacional relevantes ao combate aos crimes ambientais na Amazônia, incluindo acordos normativos, entre eles instrumentos vinculantes e não vinculantes, programas de financiamento internacional, bilaterais, trilaterais e multilaterais, e iniciativas operacionais, que são as ações diretas de cooperação a nível nacional e subnacional envolvendo parceiros externos. A primeira parte desse módulo será apresentada por mim e a segunda pela minha colega Luísa. Embora os atores nacionais sejam os protagonistas no combate e prevenção dos crimes ambientais, a cooperação internacional desempenha um papel essencial ao permitir que estados, entidades da sociedade civil e outros atores juntem forças e coordenem seus esforços contra tais atividades ilícitas. Tradicionalmente, governos dos estados da Amazônia, em especial do Brasil, defendem um forte discurso de soberania nacional, que está relacionado ao temor, real ou imaginário, em relação à cobiça externa pelas riquezas naturais da Amazônia. Esse discurso tem sido um empecilho para a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, estabelecido em 1998, e, no entanto, a Amazônia possui um rico e variado histórico de cooperação internacional, tanto entre atores da região, quanto laços com países e outros stakeholders externos. Existem diferentes tipos de cooperação que dividimos de acordo com três grandes categorias: a normativa, financiamento e operacional, que nós veremos detalhadamente a seguir. Começamos pela normativa, incluindo acordos vinculantes e não vinculantes. A categoria normativa, referente à cooperação que busca principalmente estabelecer normas, regras e leis, abrange dois tipos de arranjos: os de norma de natureza não vinculante e os vinculantes, que influenciam no ordenamento jurídico dos países envolvidos, bem como na formulação de políticas públicas desses países. As normas de caráter não vinculante, conhecidas em inglês como soft law, não são juridicamente obrigatórias, mas ainda assim podem possuir uma força legal. Ou seja, acabam desempenhando um papel interpretativo e norteador importante na construção dos princípios e preceitos do direito internacional ambiental. Por exemplo, em 2019, após uma série de incêndios florestais no Brasil e Bolívia, 7 países se reuniram para firmar o Pacto de Letícia pela Amazônia, com o protagonismo da atuação da Colômbia nas negociações diante do vácuo de liderança deixado pelo Brasil. Dentre seus 16 objetivos estão a criação de uma rede amazônica de cooperação frente a desastres naturais e ações de fortalecimento das capacidades de mulheres e de povos indígenas. Em contraste com os arranjos baseados em soft law, os acordos vinculantes são legalmente executáveis. O Acordo de Paris, por exemplo, ratificado pelo Brasil em 2016, é um tratado híbrido de obrigações de natureza vinculantes e não vinculantes, justamente com o objetivo de estimular a criação de mecanismos para diminuir os impactos das mudanças climáticas e das emissões de carbono que podem estar associadas a crimes ambientais, mas também a corrupção, violações comerciais de direitos humanos e, claro, crimes financeiros, cometidos, por exemplo, no contexto de extração ou comercialização de combustíveis fósseis ou produtos florestais como a madeira. Bom, vale destacar a importância da ratificação de acordos internacionais que, além de serem vinculantes, ou seja, de possuírem a força da lei, tendem a gerar mecanismos voltados ao acompanhamento de sua implementação. Por exemplo, em 2018, foi adotado na América Latina e Caribe o Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, a Participação Pública e o Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais, o Acordo de Escazú. O arranjo, de abrangência latino-americana e firmado na Costa Rica, contou com uma série de negociações extensamente dialogadas com diversos atores da sociedade civil, além de órgãos das Nações Unidas, como a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. E, ademais, esse caso gera obrigações progressivas para que sejam garantidas a segurança dos defensores do meio ambiente e o acesso à informação ambiental por grupos em situação de vulnerabilidade, além de, claro, de medidas voltadas ao fortalecimento da participação pública nos processos decisórios ambientais de modo geral. Essas temáticas ecoam a importância do cumprimento de um outro acordo internacional vinculante,
a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre povos indígenas e tribais em estados independentes, que ressalta justamente a obrigação estatal de consulta livre, prévia e informada de povos indígenas em processo de tomada de decisão que lhes afetem diretamente, né? Outra categoria de cooperação internacional são os programas de financiamento, que podem ser bilaterais, trilaterais e multilaterais. As iniciativas multilaterais incluem fundos internacionais negociados pelo governo brasileiro dentro ou fora do escopo dos mandatos de organismos internacionais. Já os arranjos de cooperação bilaterais costumam envolver agências estrangeiras de desenvolvimento e cooperação internacional que atuam sob mandato definido pelos seus governos e em coordenação com as respectivas embaixadas de cada país. Vale destacar que as condições gerais e o propósito dos acordos são fixados entre o governo estrangeiro e o governo brasileiro, e por vezes requerem a aprovação pelo Congresso Nacional. No contexto da Amazônia, os esforços do governo federal no sentido de reduzir a participação da sociedade civil brasileira na governança de mecanismos internacionais de financiamento, né, contribuíram, inclusive, para a paralisação em 2019 do Fundo Amazônia, um mecanismo de financiamento a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. Em 2019, os principais investidores do fundo, as agências de cooperação técnica do governo da Noruega, a NORAD, e da Alemanha, a GIZ, rejeitaram proposta brasileira de estruturação do comitê gestor do fundo, que reduziria o número de assentos de organizações da sociedade civil no órgão. Desde então, 1,4 bilhão de reais em recursos do fundo estão congelados, ainda sem previsão de serem liberados. Bom, obrigada, e agora vocês vão acompanhar a minha colega Luísa. Um abraço. A última categoria de arranjos de cooperação internacional se refere às iniciativas operacionais. A categoria operacional, que se refere a arranjos de cooperação centrados em ações diretas com os beneficiários ou então de apoio técnico às mesmas, compreende projetos, programas, iniciativas e atividades envolvendo organizações governamentais e não governamentais de outros países. Tais esforços buscam subsidiar ações de fiscalização e prevenção, ampliar as capacidades de atores locais e viabilizar o fortalecimento de políticas públicas ambientais, além da promoção de práticas sustentáveis. A título de exemplo, o Brasil e a Colômbia já têm um vasto histórico de cooperação entre esses dois países, embora essa cooperação seja mais voltada para a questão do narcotráfico. Mas ainda assim, nas questões ambientais, o Brasil tem cooperado nos últimos anos a respeito desse tema. Por exemplo, nesse contexto, entre os seus respectivos ministérios do meio ambiente, o Brasil e a Colômbia trocam experiências no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e políticas públicas ambientais. Visitas de delegações técnicas, por exemplo, são organizadas em torno do compartilhamento de experiências relacionadas ao planejamento de operações de fiscalização, monitoramento do desmatamento e também as atividades de inteligência para serem usadas no combate aos ilícitos ambientais. A aceleração da criação do Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM, que é uma infraestrutura de monitoramento e também faz parte do braço operacional do CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia, também serve como ponto focal para a cooperação internacional com outros países da Amazônia. Para finalizar essa categorização que a gente acabou de fazer e para resumir tudo que a gente acabou de contar, a gente trouxe aqui uma tabela para ficar bem explicado todas essas categorias e você também pode encontrar essa mesma tabela no nosso material de apoio que está em anexo às aulas gravadas. Agora vamos falar um pouco sobre a paradiplomacia. Com a inserção de novos atores na dinâmica internacional e a descentralização na gestão das relações internacionais, a paradiplomacia, que é protagonizada pelos governos subnacionais, ou seja, os estados e municípios, e também contando com uma forte atuação da sociedade civil e do setor privado, ganha uma relevância esse tema em questões emergentes, inclusive a questão da proteção do meio ambiente.
Durante o governo Bolsonaro, a paradiplomacia dos estados, em especial, assumiu um tom mais conflituoso em relação ao governo nacional, inclusive em discussões sobre os crimes ambientais. Por exemplo, em agosto de 2021, os 9 governadores dos estados da Amazônia Legal, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins se articularam para contornar o governo Bolsonaro nas negociações sobre o meio ambiente e discutir projetos de preservação da floresta. Para além dos arranjos entre os estados, a cooperação internacional em torno da Amazônia também inclui a articulação de redes transnacionais, principalmente lideradas pela sociedade civil, em parte devido ao crescimento de movimentos ambientais e de solidariedade para com os povos da floresta. Os imensos impactos dos projetos de desenvolvimento financiados pelos bancos multilaterais, em especial na década de 80, mobilizaram ambientalistas da região e de fora em defesa da floresta amazônica. A título de ilustração, existe a Rede Amazônica de Informação Ambiental, que a gente já citou no módulo 1, que foi criado em 2007 e que engloba organizações da sociedade civil de todos os países amazônicos, que colaboram na produção de mapas e análises socioambientais, inclusive dos crimes ambientais. Além disso, órgãos da ONU, incluindo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, passaram a implementar projetos de cooperação híbridos, que juntam atores de diversos setores contra os crimes ambientais na Amazônia. Por exemplo, através de uma parceria com a Agência de Desenvolvimento Norte-Americana. Em 2021, essa mesma agência criou um projeto que engloba o Brasil, o Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname, justamente para essa cooperação com governos regionais, comunidades indígenas, organizações ambientais locais e globais para facilitar a troca de informação para capacitar atores relevantes. Para além do sistema ONU, também existe uma outra organização que é muito importante na articulação em defesa dos crimes ambientais. Essa organização é a Interpol, que passou a apoiar investigações e operações contra crimes ambientais na Amazônia, inclusive a partir do seu escritório regional aqui na América do Sul, em Buenos Aires. Apesar das iniciativas como as citadas acima, a cooperação internacional em torno da Amazônia passa por um período de forte retração, justamente em um momento em que a degradação ambiental e seus impactos socioeconômicos na região atingem novos patamares. Diante desse contexto, torna-se ainda mais urgente entender não apenas os entraves, mas também as possibilidades de atuação conjunta com atores externos no combate e prevenção dos crimes ambientais na região. No plano externo, a atual política ambiental provoca fortes reações por parte de parceiros históricos do Brasil, desde países da região até Estados-membros da União Europeia. Além disso, a política externa do governo Bolsonaro desvaloriza o multilateralismo e a cooperação internacional, inclusive nas vertentes sul-sul e regional. Isso se reflete, por exemplo, na área de cooperação técnica, com uma redução considerável da pasta da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, que já coordenou dezenas de projetos de cooperação sul-sul com países da Amazônia, com a suspensão ou inviabilização de muitos projetos, além da redução de trocas oficiais e das visitas de alto nível. No que diz respeito à Amazônia, especificamente, tais políticas também resultam no enfraquecimento dos canais regionais, ou como no caso da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, no seu abandono, e também na questão do esmorecimento dos laços bilaterais com outros países da bacia amazônica. Existe também a questão da falta de compromisso com o sistema ONU e outros componentes da governança global que são relevantes aos crimes ambientais, além, claro, da questão da paralisação do Fundo Amazônia, que nós abordamos anteriormente. Para saber mais sobre esse assunto, a gente sugere que você leia o material que a Cipó publicou há um tempo atrás, que é o relatório estratégico Parcerias pela Floresta, que fala sobre a cooperação internacional contra os crimes ambientais na Amazônia, que também está disponível no nosso material de apoio e no nosso site institucional. No próximo módulo, nós vamos falar sobre como os crimes ambientais são ligados aos crimes financeiros, como a corrupção, fraude, propina, lavagem de dinheiro, fraude e sonegação fiscal. Até lá!